Você já ouviu falar dos termos futurista e humanista digital? Será possível resgatarmos o humano dentro do processo de aceleração disruptiva de uma transformação digital acelerada que estamos vivendo? É sobre isso que iremos conversar com Gilberto Lima, um negociador experiente com larga experiência internacional, founder de startups, investidor, que já auxiliou muitas empresas públicas e privadas em mais de 40 países. Ouvidos atentos podem mais. Este é o Pod, o podcast do Sebrae Alagoas. Gilberto, bem-vindo ao Pod, o podcast do Sebrae Alagoas. Esse episódio tratando das discussões que foram trazidas no Startup Summit 2024. Fala um pouquinho do que você compartilhou em termos de futurismo e de inovações tecnológicas. Bom, primeiro, obrigado. Foi um honroso convite e a interação com o público foi incrível. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo. As novidades tecnológicas que nós trouxemos têm relação direta com os relatórios de futuro mais recentes. A própria MWeb, durante o SXSW, agora pôde apresentar em mais de 900 páginas o seu relatório, como é costumeiro dela anualmente. Do Buy Future Foundation, nós tivemos também um relatório da Price, e vários outros que apontam o tema de futuro. E o que está predominando aí? Na minha ótica, que vai ser bastante interessante, a gente vai em conta. CRISPR volta com tudo, é a tecnologia da tesoura genética, edição do DNA, só que agora numa escala de aplicabilidade impressionante para muitas áreas da vida. A questão, inclusive, de carne sintética agora ganha também uma projeção de mercado, que é a possibilidade de uma certa ameaça para países como o Brasil, que tem 25% do seu PIB no agronegócio, poder entender como eles estão no movimento Just Food global, dizendo a possibilidade do fim dos frigoríficos, a possibilidade da reprodução direta de células. A carne que é consumida pela humanidade. Bioreatores. Bioreatores e tudo que vem relacionado também à regeneração planetária. Tem uma novidade grande aí que é a bomba de calor, que ela consegue capturar a temperatura da própria atmosfera e faz o aquecimento de um ambiente sem o uso da energia elétrica propriamente dito. Isso é realmente uma evolução muito grande na redução do consumo de energia. A nanotecnologia vai para mundos novos, completamente inexplorados. Novos medicamentos estão surgindo e causando transformações desde medicamentos de emagrecimento até mesmo a cura de opioides. O vício da humanidade em opioides, sobretudo da sociedade norte-americana, permitiu, por exemplo, o surgimento agora de um aerosol nasal. No setor de um novo pacto global da humanidade, para além dos grandes temas de sensibilidade e redução das emissões de gases poluentes, tem também agora alternativas que seria aerosol na camada para além da atmosfera, com possibilidade de resfriamento planetário. Isso já está gerando uma grande polêmica global entre as nações que vai precisar ter um debate. Mas, enfim, já buscando solução para aquele 1,5 graus antes do período industrial, que a gente possa voltar a resfriar o planeta e reduzir um superaquecimento e toda alteração climática alterando a vida. Do ponto de vista de tecnologias assim, mais acessíveis, há uma grande revolução do ponto de vista das transações financeiras. Finalmente, a questão amparada pelo blockchain, pela Web 3.0, as possibilidades que envolvem as pessoas terem uma nova economia baseada em tokens, em que o sujeito pode virar o dono de um pedacinho da escola onde o filho estuda, do posto de gasolina que frequenta, do restaurante que vai, e ele tendo ali 15, 20 lugares, a guisa de exemplo, em que ele tem uma pequena participação garantida e assegurada por um blockchain que é inviolável, que é transparente, que não tem riscos, do ponto de vista da manipulação dos números, ele ter o seu dinheiro distribuído criando uma carteira digital variada, em que independente da profissão dele, da carreira que ele tenha, ele possa ter uma poupança e com isso pensar numa aposentadoria futura, só que isso injeta recursos na economia e muda todo o patamar da economia. O grande apelo do mundo para a economia do compartilhamento circular e colaborativa, também com a bioeconomia, coloca o Brasil num horizonte de futuro impressionante. Eu participei recentemente, Vinícius, de um congresso de inovação da CNI, promovido e apoiado pela mobilização empresarial pela inovação, no final do ano, e ali ficou muito claro o tamanho do impacto da chamada bioinovação. Então, desde estudar
o funcionamento de uma determinada seda e a fibra dela para uso industrial, né? Até mesmo a questão da biomimética e tudo que envolve a percepção do design da natureza podendo ser utilizado em escala empresarial, em escala industrial. Quer dizer, nós estamos num novo campo de possibilidades, de novos alimentos, de novos materiais como o grafeno, tudo isso avançando muito e esses relatórios estão confirmando que se isso antes já era detectado, mas agora num estágio de amadurecimento e de escala de produção, o que me parece muito interessante. Isso é importante porque se conecta com o tema da sua fala aqui no Startup Summit, que é o futurismo, né? Futurismo é algo etéreo ou absolutamente especulativo, Guerra nas Estrelas, vida em Marte, você fala de algumas características que um futurista tem, né? E até você menciona Kai-Fu Lee, né? Nos 3 Cs e tal. O que é? Você poderia conceituar o futurismo e de que maneira aplicável, né? Não só para quem participou aqui, mas quem está nos ouvindo e assistindo, ele pode se tornar um método, uma prática do dia a dia para inovar, para pensar o que vem pela frente. Perfeito. Antes de mais nada, o futurista ele precisa ser um nexialista. E o nexialista é aquele que tem a capacidade de beber em muitas fontes, ter conhecimentos diversos, independente da área central em que ele está mais concentrado, e ampliar a caixa de ferramenta para que a sua percepção de nexo, onde você tem uma medicação hoje para emagrecimento que está levando as companhias aéreas a preverem mudanças na realidade de faturamento, porque se as pessoas da humanidade forem globalmente impactadas por Ozempic, que é essa medicação do laboratório Nordex, vai reduzir o peso de grande parte da população, que diminui o consumo de combustível de aeronave. Só alguém com a mente nexialista é capaz de perceber. E o futurista, ele é, por natureza, um nexialista. É o que junta o Lé com o CREA, então? É o que junta o Lé com o CREA, porque ele é capaz de ter percepções de sinais que os acontecimentos e as experiências e as novas tecnologias possam se formatar enquanto tendências e costurar essas tendências para uma aplicação prática. Portanto, não é um acaso de ficção, não é uma instituição aleatória. Ela é metodológica, ela pode ter roadmaps, que a gente chama, que é a previsibilidade de futuro. É possível que uma decisão corporativa baseada no futurismo tenha um grau de acerto, tanto para blindar risco, quanto para inovar e ser mais competitivo em relação a concorrentes, por uma observação desses cenários, desses sinais e dessas tendências que poderão efetivamente se converter em futuro. Assim como o economista, ele não é aquele que usa uma bola de cristal, então não se confunda o futurista também com alguém que adivinha, né? Que adivinha. Não, pelo contrário. O economista ele tem que estudar muitos relatórios, analisar muitos gráficos, muitas estatísticas para que ele possa estabelecer uma possibilidade, uma tendência. Assim é o futurista. Num futuro em que, no tempo de hoje, se fala muito que esse futuro está chegando muito mais rápido, né? Você tem uma aceleração até exponencial, isso habilitado por tecnologias que viabilizam o modelo de negócio, que induzem certos comportamentos de consumidores, que, portanto, demandam novas tecnologias, tem a regulação mediando tudo isso, às vezes freando o avanço, né? Como a gente está vendo aí com a IA, né? Se desregula, regula quanto regular, o quanto permitir um campo de experimentação e tal. Do ponto de vista prático, falando aqui com os empreendedores, empreendedoras e o pequeno negócio que nos ouve, ou alguém interessado nesse tema, que, por exemplo, viu falar agora e teve interesse, né, que foi um tema tratado aqui no Startup Day 2024, como ajustar a lente para o futuro? Como é que é o dia a dia de um futurista? Assim, ele acorda, tem que usar binóculo, telescópio, acima de tudo, ter uma curiosidade e fazer perguntas difíceis. O próprio Kai-Fu Lee, a gente estava conversando aqui, o futuro vai pertencer àqueles que praticarem os 3 Cs. É um dos maiores especialistas em IA, um chinês, formado nos Estados Unidos, né, da Sinovision, né, que é um grande fundo de investimentos, tem empresas, não só unicórnios, mas decacórnios, diversas e tal, né? Então, o Kai-Fu Lee diz que assina lá a cadeira do Fórum Econômico Mundial sobre IA, né? Então não é qualquer pessoa. O livro dele que eu recomendo muito é 2041,
bastante interessante. E ele tem um princípio que você até mencionou há pouco, dos 3 Cs. Ele compreende que o dia a dia, e um futurista se conecta muito nessa orientação, e é recomendável para toda e qualquer pessoa viver o novo mundo, impactado por IA, impactado por tecnologia, impactado por disrupções em todos os campos da vida, que esses 3 Cs sejam observados e vivenciados. O primeiro é consciência crítica. Ora, meu Deus, então como é que nós vamos ter capacidade de discernimento, portanto, de fazer escolhas, se nossa caixa de ferramenta está limitada, está impregnada? É preciso muita mais leitura, é preciso ter tirar os vieses, esse conjunto de crenças e valores e paradigmas de uma vida que o sujeito nascia, estudava, arrumava um emprego, melhorava um pouquinho de emprego, seguia uma carreira, uma vida inteira no mesmo lugar, até se aposentar e morrer. Quer dizer, mundo previsível muito linear, mais lento, né? Binário, seja, ou é isso ou é aquilo. Aquilo, quer dizer, quadrado e totalmente formatado. Não é mais os ventos sopram na diagonal, por baixo, por cima, o mundo VUCA, que a gente costuma dizer, é um mundo imprevisível, complexo, e é lindo que seja assim. Porque, na verdade, se você pegar uma analogia com a própria natureza, na natureza não existe ângulo reto, né? Não existe, né? Nós é que enquadramos esse conceito de morar dentro de caixas e tudo mais. Amanhã os carros autônomos, por que eles vão precisar ter esse formato? Não vão precisar, pode ser um cilindro grande, 3 andares. Né? Uma cápsula, né? Isso, uma cápsula. O futurista é aquele que não está amarrado e comprometido com essa mentalidade. Então ele diz a consciência crítica como primeiro C. O segundo C, ele fala que é a criatividade. Ou seja, aquela história que a gente praticava, e quem o faz, pare, por favor, de lidar com as crianças e dizer, menino, para de inventar moda, né? Não, pelo amor de Deus, menino, invente moda, porque a mente inovadora, ela vem da criatividade, ela vem da capacidade de juntar coisas que não teriam cabimento nenhum e transformar num algo tangível, num algo aplicável, num algo que possa ser usado para se divertir, para usufruir, no que for. Juntando com o tema que você colocou anteriormente, né, do nexialista, do polímeta, esse que junta o Lé com o CRE, é preciso ter curiosidade também, o terceiro C aí. Perfeito. A curiosidade é isso, né? É fundamental para o nexialista essa curiosidade. E toda a ciência só se desenvolveu com a curiosidade humana. A gente saiu, então, ali da agricultura durante o século e pisamos na Lua muito pouco tempo depois. E agora estamos indo para Marte, Júpiter, porque a curiosidade levou a isso, né? Né? Vai cair, vai explodir, né? Thomas Edison mais de 1000 vezes tentou chegar ao filamento ideal para uma lâmpada, né? Só na milésima poucas vezes foi que deu certo, né? Perfeito. Aqueceu e gerou luminosidade. É isso. Então, para além da criatividade, essa curiosidade, né? Ele dizia, quando o auxiliar do Thomas Edison falou, eu não aguento mais você, não dou mais conta, pô, esse negócio dessa lâmpada não vai vir nunca. Por um acidente, o bulbo lá, né, incandesceu, né? Ele, antes um pouco disso ocorrer, ele falou, olha, eu já sei... Aí os números variam, de acordo com quem conta a história, 900 e tantas maneiras de que não dão certo. Então, estou muito mais próximo de conseguir. Ou seja, lidar com o erro, lidar com o fracasso, lidar com a dificuldade, não ter medo de errar, não ter medo de experimentar, não ter medo de se testar em novos paradigmas, em novas possibilidades, usando novas, se é empreendedor e pequeno, né? O que eu posso fazer de diferente? Qual é o meu diferencial competitivo, inovador? O que eu posso agregar melhor para o coletivo que hoje o meu concorrente não faz? Né? Mas para isso precisa de disciplina, que é parte também do futurista, né, Vinícius? Ter disciplina, ter o dia a dia muito dedicado a estudar, a aprender, a observar. Para a gente fechar, tem um tema que você vem trazendo nas suas palestras, nas suas publicações e tal, que é do humanismo digital, né, e os novos modelos de negócio. A gente vai entrar numa fase agora de aceleração da adoção de inteligência artificial generativa, grande parte daquilo que a gente faz no automático, que pode ser de alguma maneira absorvido por esses robôs, essa inteligência. Mas traz aí, que você compartilhou inclusive aqui no nosso Startup Summit, esse conceito de humanismo digital e por que ele é tão importante daqui para frente. Sobretudo daqui para frente, ele passa a ter importância fundamental e estratégica para o mundo, né? É porque nunca se perguntou tanto qual é a minha, né? Para que eu estou aqui, qual é o propósito? E essa palavra às vezes começa a ficar um pouco desgastada, mas em essência ela é fundamental. Se nós não conseguimos observar o porquê e o para quem,
né? Nós estamos fazendo o que estamos fazendo, ou podemos fazer o que pretendemos fazer, e dando um sentido de que é muito importante temperar toda essa tecnologia com o calor humano. Entender que, embora individuais, nós somos seres plurais, nós vivemos em coletivo. Não é por acaso que a mudança nas transações financeiras vão ser impactadas por tudo em rede, que a economia circular, a economia do compartilhamento e colaborativa pressupõe coletividade, porque nós não estamos isolados, não somos um. Nós precisamos muito nos dar a mão uns aos outros, não largar a mão de ninguém, num momento em que a ansiedade provocada pela mudança tecnológica, no momento em que a probabilidade de mudança na disponibilidade de empregos, num curto prazo pelo menos, até que isso se acomode lá na frente, se enxergue novas potencialidades, inúmeras, milhares de novas oportunidades de emprego virão. Agora, se as pessoas não se unirem, não se juntarem, se não tiver a observação, a percepção e a prioridade ética para tudo isso, quando se fala do regulatório é sempre um drama, né? Porque o regulador ele tende a inibir a inovação, a criatividade. Mas, por outro lado, não regular também pode permitir uma série de atitudes sem princípios que podem impactar negativamente a vida de um coletivo inteiro. Então, o humanismo digital ele quer mais do que high-tech falar em human touch. Nós precisamos realmente ter uma percepção de valor para as coisas que estão sendo feitas, não fazer por fazer. Do contrário, se eu não tenho uma regulação, eu posso ter um biohackeamento pessoal que alguém resolve alterar um inseto, um pequeno animal ali no quintal de casa e ele se reproduz e está gerando uma mutação que daqui a pouco está prejudicando o ecossistema. Isso não é exagero falar. Então, é preciso que a gente tenha a serenidade, o cuidado. E aí eu trago essa visão mais da essência humana, né, que é o que nos conecta a todos, para que seja observado o cuidar do coletivo. Maravilha. Brincar de Deus não é para... Não dá, a responsabilidade existe. E a tecnologia tem essa neutralidade, né? Perfeito. O atômico, ao digital, perfeito. Ao químico, né? As máquinas, não é a tecnologia em si que quem usa, né? Ou usa para fins que não sejam do progresso, né? Da evolução da humanidade. Gilberto, muito obrigado por ter participado aqui do nosso pod e seja sempre bem-vindo aqui às atividades do Sebrae. Extremamente honrado com o convite para essa palestra, para esse pod. Sou teu fã inveterado, peço que não editem essa parte, pela grandiosidade da sua liderança, por uma percepção visionária que você tenta empregar em tudo que você faz e consegue, e eu me sinto realmente muito inspirado pelos resumos dos grandes eventos internacionais que você participa. Você é um futurista de mão cheia e é muito bom trocar com alguém no seu nível. Obrigado, Gilberto, mas essa parte vai ser cortada. Pode não. Pode não. Obrigado, valeu. Querido, obrigado. Falei do coração.